Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro de novo. Vamos falar sobre análise setorial, principalmente focado no modelo das 5 forças competitivas do Porter. Para falarmos de análise setorial, o passo inicial é definir qual setor que você está analisando. Nesse sentido, a gente pode partir desde uma definição muito limitada, principalmente aquelas que são baseadas na própria classificação nacional de atividade econômica, o famoso CNAE, e essas definições, muitas vezes, elas podem deixar de fora importantes competidores. Por quê? Se você considera somente aqueles que são na mesma categoria classificada no governo como sendo seus competidores, pode ser que você deixe de fora alguns outros competidores que não estão exatamente no seu setor econômico em termos formais, mas que eles competem diretamente pelos mesmos recursos com o seu público-alvo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado entre escolher uma definição que seja muito limitada, uma definição que ela não permita você realmente identificar os seus concorrentes, e uma definição muito ampla, onde você coloca muitos concorrentes e aí também você não consegue acompanhar nem mesmo fazer uma boa avaliação do desempenho desses competidores no mercado. Esse aqui é o exemplo da classificação econômica segundo o CNAE. Ele é interessante porque você consegue pegar vários dados, principalmente através do cadastro das empresas. Então você sabe, consegue pegar no IBGE número de funcionários, receita, tempo de existência, quantas empresas existem. Então é possível, usando a classificação formal, você ter uma análise objetiva de vários indicadores que podem ser relevantes. Mas você tem que tomar cuidado para não ficar focado somente nessa definição formal e esquecer que seu competidor pode ser alguém que esteja num outro setor e que, ao mesmo tempo, compete com uma solução parecida ou talvez até superior pelos mesmos recursos que você está buscando, ou seja, pelos mesmos clientes. A partir do momento que você já definiu o setor ou tem uma ideia de como funciona esse setor, aí sim nós vamos fazer uma análise usando um dos modelos mais importantes do ponto de vista estratégico, que é o modelo das 5 forças do Porter. Nesse modelo das 5 forças, ele define que o grau de pressão competitiva pelo qual uma empresa ou um grupo de empresas no setor vai sofrer é dependente de 5 grupos de agentes que vão exercer 5 forças diferentes. Nós temos os concorrentes, que a força que vai exercer pressão competitiva é a rivalidade entre as empresas. Nós temos os fornecedores, que podem exercer uma força por meio do poder de barganha junto àquelas empresas atuantes no setor. Nós podemos ter os compradores, que podem exercer a força do poder de barganha desses clientes junto às empresas do setor. Nós ainda podemos ter uma pressão vinda, uma ameaça de novos potenciais concorrentes que estão entrando ou podem entrar nesse mercado. Então, também novos competidores poderão trazer ameaças futuras nesse setor. E, finalmente, a existência de produtos substitutos, que traz a força, uma pressão competitiva, através da ameaça desses produtos e serviços substitutos. Obviamente que esses fatores nós temos que identificar qual é a estrutura do setor, quem são os clientes, quem são os novos concorrentes potenciais, os fornecedores e assim por diante, para que identifiquemos o grau de pressão competitiva que será submetida à empresa dentro daquele setor. Passamos agora à análise das diferentes forças competitivas e como elas podem gerar implicações estratégicas. Bom, em relação aos novos entrantes, o grande fator determinante da pressão de novos entrantes no mercado tem a ver com a existência de barreiras à entrada. Isso significa que, se você tem um setor que é muito fácil você começar um negócio, que o investimento inicial é baixo, ou que você não tem que ter uma tecnologia específica, nem um conhecimento específico, ou uma rede de clientes e fornecedores para entrar naquele setor, normalmente esse é um setor que vai ter uma maior pressão de novos entrantes no mercado. Né? E também, à medida que os concorrentes que já estão estabelecidos, eles criam reações rápidas e contundentes a novos entrantes nesse mercado, isso vai fazer com que a ameaça de novos entrantes diminua, porque todo mundo vai saber que se entrar naquele setor,
os concorrentes vão reagir e vão bloquear a entrada daquela nova empresa. Então aqui, o grande desafio das empresas que atuam no setor e da empresa que está fazendo essa análise é identificar formas de criar novas barreiras à entrada naquele setor. E quais seriam elas? As principais barreiras à entrada podem ser classificadas segundo essa tipologia. Começando pelas economias de escala, então se a sua empresa produz um grande volume e consegue diluir custos fixos que são altos no setor para um grande número de clientes ou unidades vendidas, você vai desincentivar novos entrantes. Por quê? Eles teriam que ter um grande número de clientes logo no início do negócio para que ele seja viável. Uma outra forma de fazer isso, de criar uma barreira de entrada, é através da diferenciação do produto, criando uma marca de um grande valor. Quando você faz isso, e se isso é importante do ponto de vista do consumidor, um novo entrante ele vai entrar em desvantagem, porque os consumidores não vão perceber valor naquela marca. Então, ter uma marca forte é um grande fator que impede novos entrantes no setor. Além disso, requisitos de capital. Imagina que você tem que ter muito investimento inicial, seja nos exemplos de automobilísticas, setor financeiro, empreiteiras. Todos esses setores são setores onde, como você tem que ter muito capital para começar um negócio, não é qualquer um que começa o negócio de um dia para o outro, né? Um outro fator que pode ser usado, às vezes você pode ter algum tipo de vantagem de custo que independe do tamanho da empresa. Por exemplo, você tem uma tecnologia que é única ou um conhecimento gerencial que faz com que você produza a uma escala e uma competência muito superior a que um novo entrante poderia ter. Então, seja também por acesso a matérias-primas, por exemplo, você comprou uma jazida de minério a um preço barato e hoje ela custa muito mais caro, ou mesmo a capacidade de você reaprender e melhorar sua competitividade ao longo do tempo e reduzindo com isso seus custos médios de fabricação, que seria a curva de aprendizagem. Um outro fator é o acesso a canais de distribuição. Em bens de consumo isso é muito comum. Então os grandes fabricantes eles criam parcerias e criam barreiras para que você ponha o seu produto no ponto de venda. Como eles dominam o ponto de venda, dificilmente um pequeno competidor conseguiria tomar aquele espaço sem fazer um grande investimento. E finalmente, uma das maiores barreiras à entrada são as regulamentações governamentais. Se alguém passar uma lei falando que você tem que ter um monte de requisito para atuar naquele setor, as pessoas não vão conseguir atuar naquele setor. Inclusive, muito do lobby que é feito no Brasil e no mundo todo é justamente criar barreiras de entrada, muitas delas disfarçadas de boas intenções, mas que, em última instância, diminuem a competição, aumentando o lucro das empresas que estão naquele setor. Um outro determinante importante a ser analisado é a rivalidade entre os participantes. E quais são os fatores que vão aumentar a rivalidade entre participantes? Primeiro, número de concorrentes. Muitos competidores, maior competição. Poucos competidores, menor competição. Segundo fator, equivalência em tamanho e poder. Quando você tem concorrentes que eles são similares, a competição é mais agressiva. Quando um concorrente é muito grande e os demais não têm poder, basicamente eles não conseguem fazer frente ao grande competidor, portanto o grande não vai prestar muita atenção nesses pequenos. Portanto, isso diminuiria a rivalidade. Também o baixo crescimento do setor aumenta a rivalidade. Por quê? Se você tem um setor que está crescendo muito, normalmente as empresas não precisam tomar ações agressivas contra outras empresas para continuar crescendo. Basta ela atrair novos clientes naquele mercado. Já no mercado estabelecido, de baixo crescimento, você só consegue manter o crescimento da sua empresa tomando clientes dos concorrentes. Isso aumenta bastante a competição naquele setor. Adicionalmente, nós temos a questão dos custos fixos. Se o custo fixo daquele setor é muito alto, as empresas vão tentar pegar cliente da concorrência para aumentar suas economias de escala e, com isso, a competição aumenta. Então, setores como companhias aéreas, setor automobilístico, por exemplo, ele tem essa característica justamente por ter elevados custos fixos que independem da quantidade vendida. Nós temos ainda a perecibilidade. Quando você tem um serviço que não pode ser estocado, você aumenta a competição, por quê? Se você não consegue guardar aquele produto, você tem que tentar vender todo o produto que está à disposição. Exemplo típico das companhias aéreas.
dado que elas não conseguem fazer estoque de espaços vazios nos aviões que decolaram, ela tem que vender a todo momento e isso aumenta a competição nesse setor. E finalmente nós temos as barreiras de saída. Se é muito difícil você sair do setor, imagine que você está perdendo dinheiro. O que você vai fazer? É muito caro sair, eu vou perder muito dinheiro se eu sair, então eu não saio daquele setor. Então, setores que têm barreiras de saída aumentam o grau de pressão competitiva naquelas empresas atuantes no setor. Temos ainda o poder dos compradores. Nesse caso, à medida que os compradores eles compram um grande volume das empresas que vêm daquele setor, isso vai aumentar o poder de barganha deles. Então, por exemplo, se você tem um único cliente naquele setor que compra de todas aquelas empresas o mesmo produto, essa empresa compradora vai ter muito poder de barganha. É o caso da Sadia no mercado alimentício, né, B2B, ou mesmo de empresas, de montadoras, né, que tem ali, são muito mais, compram praticamente todos os produtos das empresas que fornecem peças, e além disso o governo, né, então isso aumenta também o poder de barganha desse agente. Também, se os produtos são commodities, isso vai aumentar o poder de barganha. Se todos os competidores no setor vendem a mesma coisa, o comprador tem muito poder de barganha. Basicamente, ele vai escolher por preço e vai impor condições ainda ruins para aquele vendedor. A existência de produtos substitutos aumenta o poder de barganha do comprador. Se o comprador pode escolher entre A, B e C, ele vai escolher a melhor opção. Portanto, se houverem produtos substitutos ao que você está oferecendo no setor, isso também aumenta a pressão, aumenta também o poder desses compradores. E temos ainda a possibilidade de integração para trás dos compradores. Integração para trás é quando o comprador pode fazer alguma atividade que antes ele adquiria de um terceiro. Então imagine um restaurante que passa agora, em vez de comprar frango, ele pode passar a criar frango porque o preço do frango está muito caro. Então esse é um exemplo de integração para trás. Alguém que está na ponta passa a produzir um processo anterior. E o que vai determinar o poder dos fornecedores? Primeiro, se existem poucos fornecedores, eles têm grande poder de barganha. Então, em alguns setores, você tem um fornecedor único e aí as empresas do setor têm que todas comprar dessa empresa. No setor químico, nós temos a Braskem, nós temos a Petrobras no Brasil, o que são empresas dominantes. Todas que dependem delas para adquirir bens e serviços acabam tendo que atender às requisições da empresa. Além disso, se você tem alguns fornecedores que dedicam a maior parte dos seus recursos àquele setor, eles também vão ter maior poder de barganha. Então, à medida que eles concentram essas suas vendas naquele setor, ele acaba se tornando mais, ele acaba tendo mais influência naquele setor. Além disso, a existência de custos de troca. Se existem custos de troca, isso acaba gerando também uma dependência mútua entre fornecedores e compradores. Então, na existência de custos de troca, dificilmente vai ser fácil quebrar essas relações estruturais. Ainda temos a carência de substitutos. Então, se a sua empresa compra um item e ela só pode comprar daquele fornecedor, obviamente que o fornecedor vai ter mais poder nessa negociação. Outro fator, a integração dos fornecedores para frente. Então, imagine que o fornecedor pode passar a realizar uma atividade que o seu cliente fazia. Se existe essa possibilidade, isso aumenta o poder de barganha dos fornecedores. Porque se você começar a querer pagar muito barato ou quiser condições muito ruins para os fornecedores, eles podem simplesmente parar de vender para você, criar uma empresa que vai fazer o que você faz e vai virar seu concorrente. E, finalmente, se você tem um setor que ele é irrelevante para os fornecedores, basicamente eles vão ter muito poder de barganha. Então, se você representa uma pequena parcela das vendas totais daqueles fornecedores, aquele setor acaba sendo menos importante. Finalmente, temos a pressão dos produtos substitutos. Nesse caso, um dos principais determinantes para apontar o grau em que haverá essa ameaça é a existência de diferenciais em termos de preço e desempenho. Imagine que esse novo substituto ele chegará com um grande desempenho em relação àqueles principais atributos e com preço competitivo.
Nesse caso, muitos consumidores vão acabar migrando para essa oferta e isso poderá ameaçar as empresas atuantes no setor. Além disso, um segundo fator que é muito comum de determinar esse efeito é quando esses fornecedores de substitutos têm muito dinheiro, têm muito recurso financeiro. Com isso, eles conseguem bancar uma campanha para entrar e conquistar clientes, e com isso as empresas que estão atuando no setor também se sentem mais ameaçadas. Então, pessoal, essa foi uma aula para apresentar o modelo das 5 forças competitivas de Porter, que é um dos modelos mais aplicados para avaliar a competição que existe no setor. Então, por essa aula é isso. Até a próxima. Tchau!